ronco na barriga. Acho que todo mundo já passou por isso, às vezes até por situações constrangedoras. Tá aquele silêncio e de repente aquela movimentação intestinal, aquele barulho ali na barriga. O que que causa isso e o que que dá para fazer para melhorar? Vamos lá, vamos dar uma olhada nisso? Olá, me chamo Marcelo Werneck, sou coloproctologista em São Paulo e Belo Horizonte. Se é a sua primeira vez aqui, lembra de se inscrever no canal e curte o vídeo, não custa nada e vocês me ajudam a fazer mais vídeos para vocês. Antes de começar, eu queria te chamar para conhecer o meu curso que se chama Intestino Saudável. O link está aqui na descrição do vídeo. É um curso que eu falo da saúde intestinal influenciando a saúde como um todo, que a saúde deve começar pela saúde intestinal, não tem como ter saúde como um todo se o intestino não estiver saudável. Então, gente, esses roncos na barriga, em geral, vão estar associados à movimentação intestinal. Podem acontecer em diversas situações. Eu lembro quando meus filhos eram pequenos, né, que eu assistia aqueles episódios do Backyardigans e sempre terminava o episódio com aquele barulhinho ali e falava, tá na hora do lanche. Então, primeira causa de ronco na barriga seria exatamente a fome. O nosso intestino, estando vazio de alimentos e muitas vezes com a produção daqueles sucos que ficam ali, sucos gástricos, né? Aquele conteúdo entérico, ele movimenta. Com essa movimentação, a movimentação daqueles líquidos e gases ali, vai gerar um barulho característico. Isso seria a causa mais comum, né? Então a fome, como que a gente resolve? Comendo, não é mesmo? Importante ter uma alimentação adequada para que a gente tenha uma flora adequada e uma movimentação adequada também. Então, comendo bem, com as dicas que eu já dei 1000 vezes aqui no canal, se você quiser saber, tem muitos vídeos sobre isso, você vai ter uma flora mais adequada, vai ficar mais saciado e não vai ficar com aquela necessidade de comer ali, aquela movimentação intestinal, toda vez que ficar algum período mais curto sem comer. Agora, nós temos várias outras causas também. Por exemplo, o excesso de gases. Quando a gente tem um excesso de gases, o que vai acontecer? Distender o nosso intestino. E esse gás ele vai se movimentando. Esses gases, uma grande parte deles vai ser absorvida no nosso intestino, mas uma parte também vai ser eliminada ali, que seria aquele flatus, a eliminação do pum. Essa movimentação desses gases no intestino pode gerar também barulhos. O nosso intestino, muitas vezes, ele vai ficar compartimentalizado. O que isso quer dizer? Que tem uma região contraindo aqui e outra contraindo aqui. Essa região no meio vai ficar com mais gás, com mais líquido. À medida que isso vai se movimentando, vai passando algumas regiões ali e vai dando alguns barulhos. Isso pode acontecer, então, dependendo da nossa flora intestinal e também dos alimentos que a gente come. Tem alimentos que vão causar mais gases. Muitas vezes alimentos que são fermentáveis. Para algumas pessoas, a alimentação com esses fermentáveis leva a uma piora desses sintomas de gases. Existem várias listas de alimentos fermentáveis, eu recomendo que faça o teste para ver se algum deles te faz mal. E é importante tentar isolar qual alimento, porque senão a pessoa vai fazer uma dieta muito restritiva. Aquela dieta FODMAP, por exemplo, é quase que impossível de seguir no longo prazo e nem é adequado, porque a própria dieta vai levar também a um quadro de disbiose. E disbiose também é uma causa desses roncos na barriga. Por que isso? A disbiose, gente, seria uma flora intestinal alterada, uma microbiota alterada. Então, a gente está saindo de um estado de eubiose para uma disbiose. A disbiose, então, nós temos ali uma alteração ou de quantidade ou de variedade de micro-organismos no nosso intestino. E nós vamos ter, muitas vezes, alguns micro-organismos que vão produzir mais gases, vão produzir componentes que são ruins para a nossa movimentação intestinal, aumentando a movimentação intestinal. Então, os quadros de disbiose é muito comum que se produza mais gases e tenha mais roncos na barriga. E isso está diretamente relacionado à nossa alimentação. Tá vendo que eu já voltei na questão alimentação? Porque a alimentação influencia diretamente o tipo de bactéria que a gente vai ter no nosso intestino. Em algumas situações, essas disbioses precisam ser tratadas até com antibióticos e probióticos, mas o primeiro passo sempre vai ser uma dieta adequada. Como eu falei, a disbiose pode alterar a movimentação intestinal. Quadros que têm uma aceleração da movimentação intestinal vão levar também à produção desses sons na barriga, porque aquela movimentação, como eu falei, é o que gera o barulho na barriga. Se a gente está tendo uma movimentação exacerbada, exagerada, a gente vai aumentar a produção desses sons, levando a muitas vezes esses quadros aí constrangedores que eu falei. Então, um silêncio, de repente, aquela barulheira ali na barriga, todo mundo fica olhando. O que mais que pode levar a essa produção de sons ali, de aumento de velocidade intestinal? As gastroenterites e inflamações. Então, uma pessoa que tem uma gastroenterite ou está com uma gastroenterite, uma infecção bacteriana ou viral, tem uma aceleração do movimento intestinal, fazendo uma propulsão daquele líquido ali, gerando mais roncos na barriga. Além disso, inflamações. Por exemplo, doenças inflamatórias intestinais, como a doença de Crohn, tem uma inflamação, uma aceleração,
uma diminuição da absorção. O que isso gera? Mais líquido, mais movimentação intestinal e mais sons na barriga. Fora isso, quadros também de obstrução intestinal, que podem estar associadas inclusive a essas doenças inflamatórias intestinais, mas não só elas. Várias coisas podem causar obstrução intestinal. Tem uma obstrução ali parcial. Aquele conteúdo vai tentar passar. Quando finalmente passa, normalmente dá um barulho ali e sente aquela movimentação intestinal, uma passagem naquela região. Isso pode gerar roncos também. Um outro quadro que pode gerar roncos seria a síndrome de intestino irritável. O que é a síndrome de intestino irritável ou SII? Seria um quadro funcional do intestino, em que a pessoa tem muitas vezes uma hipersensibilidade visceral, ou seja, o intestino ele é mais dolorido, ele tolera menos volumes ali, tanto de fezes como de gases, mas também tem uma movimentação muitas vezes acelerada, gerando esses quadros de movimentação e roncos na barriga. O quadro de intestino irritável, muitas vezes ele responde bem a mudanças de alimentação. Eu tenho um vídeo aqui que eu falo da alimentação mais adequada para intestino irritável, te convido a assistir esse vídeo. Fora isso, aqueles FODMAPs que eu falei, né, aqueles alimentos fermentáveis, no intestino irritável, ele pode ter uma influência. Tem pessoas que respondem muito bem. Tem pessoas também que respondem muito bem à retirada do glúten. Tem pessoas que têm intolerâncias alimentares, que seria, por exemplo, a mais famosa, a intolerância à lactose. Se a pessoa que tem intolerância à lactose ingere a lactose, essa lactose não vai ser digerida e não vai ser absorvida. Então ela vai puxar líquido ali, gerando mais volume, mais líquido e mais movimentação, podendo levar a esses quadros de roncos também. Além disso, essa lactose que não for metabolizada, ela pode ser metabolizada por bactérias, produzindo mais gases, então levando também aos roncos. Então esses quadros de intolerância também podem levar a esses roncos. Fora isso, um outro quadro menos comum de causar esses roncos seriam as hérnias. Hérnia, gente, imagina o seguinte, que é uma fraqueza em alguma região, normalmente uma fraqueza ali na parede abdominal e pode entrar uma alça de intestino ali naquela região. Com isso, gera um quadro igual aquele que eu falei, de uma obstrução parcial, uma região mais difícil de passar ali. É claro que isso pode ser até uma urgência médica com indicação de cirurgia, mas eu estou falando de um quadro mais crônico. Então entra ali algum conteúdo, quando ele finalmente passa, dá aquele ronco na barriga. Isso pode acontecer então nos quadros das hérnias inguinais, femorais, umbilicais, entre outras hérnias, até hérnias internas. Recapitulando, esses roncos na barriga vão ser associados à movimentação intestinal, à movimentação do conteúdo líquido e gasoso, vão estar diretamente relacionados à produção tanto de gases como de líquidos. Então, quanto mais gases, mais líquidos movimentando, maior a chance de ter esses roncos. Além disso, quadros que aumentem a velocidade, a intensidade da movimentação intestinal vão levar a esses roncos com a passagem daquele líquido, quadros que levem à obstrução também, porque tem que passar naquele segmento ali. Então, ronco na barriga está relacionado a isso, a uma movimentação intestinal, e tem muito que a gente pode fazer. Se a gente sabe que está relacionado à produção de gases, excesso ali de líquido movimentando, a gente tem que atuar nisso. Então, pessoas que têm intolerância alimentar, têm que evitar aqueles alimentos. Pessoas que estão tendo excesso de fermentação, têm que ter uma alimentação que seja menos fermentativa. Uma alimentação também que vai gerar uma flora intestinal melhor, uma microbiota mais adequada, que fermente menos, que estimule menos a movimentação intestinal. Pessoas que têm intestino irritável têm que entender o que causa os sintomas nela e tentar evitar esses alimentos e tentar ter o estilo de vida mais saudável possível. Mas em algumas situações, usar até medicações. Doença inflamatória intestinal é fundamental o tratamento, porque é uma doença que, se não tratada, ela pode evoluir para complicações, e essas complicações podem envolver fístulas, obstruções e até câncer. Lembrando que ficar usando simeticona, né, não é a forma mais adequada, tem situações que a gente pode precisar usar, tem situações que a gente pode precisar usar as enzimas digestivas que ajudam muito nesses quadros de intolerância, pessoa que não está digerindo bem aqueles alimentos, isso pode ajudar bem na digestão. Muitos quadros devem ser investigados para a gente entender se tem o quê? A disbiose, se tem intolerância alimentar, se tem inflamação. Então o ideal é o seguinte, tenta fazer aquelas mudanças de estilo de vida. Se os roncos não pararem, tenta fazer uma dieta menos fermentativa. Se não resolver continuar com isso, então vamos investigar, vamos dar uma olhada, saber o que é. Por quê? Assim você vai ficar tranquilo e vai excluir a possibilidade de quadros mais graves, entre eles esses que eu falei, né, de doença inflamatória intestinal e até câncer. Se você gostou desse tipo de conteúdo, acesse meu site, lá toda semana eu posto conteúdos de qualidade para vocês, que são textos sobre saúde intestinal geral. Fora isso, eu tenho um curso que se chama Intestino Saudável, o link está aqui na descrição, lá é um curso que eu falo
da relação do intestino com o corpo como um todo. Saúde de verdade começa pelo intestino. E você pode me seguir lá no Instagram. O Instagram está crescendo com a participação de vocês. Eu tento sempre que possível fazer umas caixinhas de perguntas que eu respondo as perguntas de vocês nos stories. Um grande abraço, vejo vocês logo, logo.